Eu sou a Louise. Eu sou o Agildo. E hoje a gente vai abrir o pré-release do pessoal da Murcha Flor. Não se esquece de inscrever e curtir aquele vídeo para dar uma força pra galera. Esse é o pré-release que a gente vai abrir hoje. Não é uma combinação de cores que eu uso muito, mas eu sei que tem muita gente que é parte dessa escola agora, porque não era Murcha Flor, né? Você podia ter aberto o plástico antes. Essa é a nossa deck box Murcha Flor. Vamos com o dado que vem. Ó, que coisa bonita. É rolando muito nesse dado aí. E vamos da nossa carta principal. Promo dessa caixa. É uma carta Izete ou Prismari. E o nosso booster temático. Vamos de booster temático primeiramente. O booster que vem, cada pré-release vem com o seu diferenciado. Esse aqui é do pessoal da Murcha Flor. As cartas que eu achei interessante desse booster que veio de pré-release foi essa, qual é o nome dela? Pesquisadora do sangue, que toda vez que você ganha pontos de vida ela ganha mais um, ela tem ameaçar, um custo relativamente baixo. Ou seja, como esse deck gira em torno de ganhar vida com magias e coisas do gênero, ela pode ficar bem forte ao longo do jogo. E a carta mágica desse deck aí, preto e verde, que te deixa fazer várias coisas. Dá pra você destruir monstro do inimigo, dá pra você reduzir o ataque dele, dá pra você comprar a carta do cemitério, dá pra fazer muita coisa. Então, por 2 de custo, eu achei muito bom. Essas duas. Primeiramente, o Aprendiz de Murcha Flor, que ele tem Magnífico, que é uma skill nova dessa coleção, que é bem interessante, é bem roubada, ele tem custo 2 e o deck inteiro é de ganhar vida, então é bem legal. Já o outro, ele pode voltar do cemitério toda hora. E de novo, como esse deck é de ganhar vida, você consegue voltar ele direto. A defesa dele é 2, ele custa 3, mas pra botar de volta ele custa só 2. Então, são criaturas básicas de custo baixo, você consegue ter no campo o tempo todo. O maneiro é o efeito dele, que toda hora que ele morre ele pode voltar quando você ganha vida. É muito simples, ele fica E custo ele é um 2. 4/3. Ele é 4/2. 4/2. E pode ficar voltando o tempo inteiro. Muito bom. Essas são as cartas que a gente selecionou do booster temático. Agora a gente vai para a melhor parte. A sorte está do nosso lado. Bom, isso aí. Um sonho de luz, vou te mostrar.
Aqui não tem muito o que fazer. E a nossa carta do arquivo é essa. O que você achou então dessas cartas que vieram? Bem, primeiramente esse booster começou muito bom, né? Veio uma carta mística. Será que ela é tão boa assim? Eu achei interessante porque, como esse efeito novo aí, toda vez que você copia uma mágica, você com essa carta aí, você pode puxar uma criatura não lendária do seu cemitério para sua mão. Ou seja, quando você já está sem carta na mão para poder baixar, essa carta vai muito. Essa carta tem um custo baixo também. E a outra carta ali que é pro deck verde e azul, ela compra cartas iguais à quantidade de criaturas com um poder diferente que você tem. E como o deck verde tem muitas criaturas com poder diferente... Isso que eu ia falar agora, o deck verde tem tanta criatura com poder diferente que isso é muito OP. E acaba sendo muito bom. E você, o que você achou aí? Indo de contrapartida às suas escolhas com cores, eu escolhi as duas cartas que são incolor, que vieram. Pro pessoal que adora ter um deckzinho incolor, primeiramente você pode adicionar uma mana e você pode pagar para comprar uma carta e sacrificar. É bem legal, o custo é 3, então é sempre bom ter uma mana a mais e a opção de comprar carta sempre é muito interessante. Já a outra é um defensor. E muito deck incolor faz com que você consiga comprar carta do seu cemitério. Você também pode botar num deck preto e você consegue pagar um e virar e jogar uma carta do seu Grimório pro seu cemitério. E aí, o que você achou das minhas escolhas? Eu quero saber mais do segundo booster aí que a gente vai abrir agora. E aí, desse booster? Quais são as suas escolhas? Eu gostei muito dessas duas cartas aqui. Essa carta branca e essa carta preta. Claramente a preta porque Tibrando, carta original do Nehrimar. De Brawl. E o bom dessa carta é que você escolhe o jogador alvo, ele sacrifica uma criatura ou o Planewalk. Muito bom. E a carta branca com 2 de custo que você vira 2 criaturas do inimigo. No final do jogo pode ser decisivo isso. Pode. Custa só 2. Exatamente. Ela é totalmente decisiva. Custo baixo, no final do jogo. E vira 2 criaturas. O que você pegou aí? Eu peguei uma carta verde e uma carta verde e preta. Primeiramente, Troll da Honra, com aquele quesito de que esse deck vai se curar. Em vez de você curar você cura mais 1. Toda vez que você se curar, você se cura mais 1. Criatura com efeito, custo 3. Ela tem 2 efeitos. E toda vez... Você já mais 25 de vida, você ganha um bônus. Que ridículo. Muito bom. Eu adoro criatura assim. E... seguindo a ordem do nosso pré-release temático, do pessoal da Murcha-Flor, tem essa carta com custo 2, que também é bem roubada.
botando que esse deck tem a premissa de botar muito marcador, você consegue sacrificar uma criatura com poder bem alto e você cria a quantidade do poder dessa criatura de tokens, que é 1/1. Pra se defender, isso é maravilhoso. Nosso tutor demoníaco nos espera. Eu espero. Torçam aí nos comentários. Que venha um tutor demoníaco. Duvido muito que vai ver esse negócio. Credo, para de virar meu boost, sai daqui, eu não te chamo mais. Não vou chamar mais ele pros vídeos, você tá vendo, né? E aí, qual é dessas cartas aí que você escolheu? Bem, Acho que esse booster é tão difícil de vir coisa cara, hein? eu não acho não. Olha, a carta do arquivo podia ter sido fora. Não foi. Mas se fosse fora, o preço era bem caro. A gente tá chegando lá. Tá assim perto do tutor demoníaco. Duvido muito. Eu escolhi essas duas cartas. E eu gosto muito delas porque elas meio que combam entre si. Primeiro a Ruta, que ela tem o poder de devolver ela e você consegue copiar uma mágica e escolher outro alvo. Você paga 2. E isso comba muito com um novo efeito chamado Magnífico, que é o que você encontra na outra carta que eu escolhi. Você bota marcador nela e você pode trocar o marcador por outras coisas. Então, meio que você consegue combar a primeira carta que eu escolhi com várias cartas com Magnífico dessa nova coleção, o que é muito legal. Eu escolhi essas duas cartas aqui. Uma porque eu gostei do nome. É o Servim Juba de Primavera. Quando ele entra no campo, você ganha 2 pontos de vida. Mas olha que bicho bonitinho, é o Servim Juba de Primavera. É o Servim. Servim. E a outra carta que eu escolhi, eu achei muito maneira porque toda vez que uma carta deixar seu cemitério, você dá 1 de dano, direto na vida do oponente. Sabe o que significa isso? Se você jogar com um deck de escape que exila cartas do seu cemitério, você vai dar muito dano na galera. Nossa! Ótimo combo! E custo básico, 4 de custo. Muito bom. Você quer abrir os próximos boosters? Quer trazer a sua sorte pra gente? Pronto, minha sorte está aí. Então tá bom. Vou disparar mais um. Bem, eu já escolhi minhas 2 cartas desse booster e são essas.
Primeiro, Caça-Magos. Carta preta, counterando de novo. Ele countera bastante os decks que querem combar com Magnífico, porque toda vez que o oponente conjura ou copia uma magia, ele perde um ponto de vida. E o próximo é o Golem. E o mais legal dela é que você pode pagar 2 pra copiar a magia. Então, essa é a minha parte favorita dele. Mas... E ele é um Golem bonitinho. Você e suas cartas bonitinhas, elas têm que ser eficientes. Galera, deixa nos comentários. Você quer uma carta eficiente ou uma carta bonitinha? Eu não quero nada de servinha aqui, não. Eu quero carta que funciona. Vamos lá. Eu vou falar das minhas 2 cartinhas. Arco Encoberto. 2 de custo, defensor, 0/4. E toda vez que você gira ele, você ganha 1 de vida. Que troca com o efeito daquela carta que a gente mostrou antes, de você, toda vez que ganha 1 de vida, você ganha mais 1 de vida. Eu acho que nesse update aí que a galera fez, você tem muita cartinha verde dando vida. E você ainda esqueceu de um efeito novo dessa coleção, que é o Aprender. Você pode pegar uma carta lição do seu side deck. Nada de pegar na sua pasta, não. É do side deck, galera. Tá bom? Eu acho que ainda não aprendi isso. E a outra carta que eu escolhi é Duelo de Magos. Toda vez que você usar isso como a segunda magia do seu turno, você pode usar o efeito dessa carta com custo reduzido, ela fica com custo só de 1. E você pode realizar um combate com uma criatura sua e dano de inimigo. Muito bom. Tá maneiro as cartas verdes, mas acho que as cartas verdes sempre são legais. Filho favorito da Wizards. Alguém pode ligar pro saque, por favor? A gente vai... Abrir o último? Esse é o último desse pacote. Será que essa caixa se pagou? Eu acho que não. Mas a gente vai ter que fazer os cálculos. Até o momento, creio eu que ela não se pagou. Mas a gente ainda pode ter sorte. Nós teremos sorte. Teremos sorte. Pô, vou te falar que essa coleção tá muito louca. Olha só, tem até um elefante, rapaz. Já tem nada todo. Muito boa essa carta. Exila a criatura virada. Ou seja, criaturas indestrutíveis estão com os dias contados. Para o elefante boladão. Elefante boladão. Elefante boladão. E enquadro, web enquadro. Você já vai dar o web enquadro na galera, vai dar o enquadro nos seus amiguinhos. Com essa carta poderosa que troca os poderes da sua criatura para 4/4. Ou seja, um 4 de 4. Peraí, um quadro de 4. É, do pessoal de Quandrix. Você tem que esperar números quando essa galera... Um quadro de 4. Não tem jeito. E você, o que você escolheu aí? Essas foram as 2 cartas que eu escolhi. A primeira é uma carta que é muito OP pro Standard. Que ela countera aquela magia e você ainda exila de qualquer lugar do jogo aquela carta ou uma carta com aquele nome. Então se a pessoa tem 3 cartas daquela, 4 cartas daquela no deck dela, você exila ela, o cara não tem mais chance de ter nenhuma outra cópia no deck dela pra usar. E a outra é o Traça-Vorme. Ele tem custo alto, 8, mas ele tem atropelar. Ele tem um efeitinho, mas... eu só escolhi ele por causa do nome. Falou mal do meu servinho e tá escolhendo os vermes. Sabia que você curtiu os vermes.
deck de Vorme e de Vermes e etc. é bem OP. A galera sabe disso. Mas aí, você acha que se pagou essa caixa? Olha, eu acho que se pagou, mas bem na beiradinha. E você? Acha que se pagou? Eu acho que não se pagou. Não se pagou? Não. E você aí no comentário, você vai me dizer se pagou ou não se pagou? A gente vai deixar aqui no vídeo, vamos calcular, invocar os Quandrix e ver se esse pré-release se pagou. Mas aí, o que vocês acharam dessa caixa aí, galera? Eu gostei, as cartas são muito úteis. E as artes estão bonitas também. Eu espero que a gente veja você no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever. Muito obrigada e até a próxima. Pode trocar o marcador por outras coisas, até salgadinho na taverna? Talvez. Fiel, me conta aí. Dá pra trocar os marcadores por salgadinho na taverna? Porque eu ia querer.